Olá pessoal, passando aqui rapidinho só para falar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho visto aí nos últimos dias em relação a comprar cavalo. Essa pandemia colocou muita gente dentro de casa, muita gente dentro das fazendas e acabou que muita gente resolveu curtir um pouco mais as fazendas e alguns compraram cavalos para passar um tempo, né, da melhor maneira possível, e nada melhor, nada mais gostoso do que passar um tempo cavalgando nas pastagens, aí nas matas e tudo mais. Bom, e muita gente se frustra nessa compra, muitas vezes. Ainda mais em um país que oscila um pouco igual o nosso, tem oscilado, né, por causa da pandemia, e tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Então, muitas vezes a pessoa compra, precisou de vender e tal, para até comprar depois de novo, e com isso traz muitas frustrações, né, na hora da compra. Então, eu queria dar uma dica para vocês que vão comprar cavalo. São mais de 30 anos que eu vivo nesse meio, não no comércio de cavalos, muito pelo contrário, minha parte é a parte de treinamento, a parte do comportamento equino, onde onde é a minha especialidade, eu foco nisso aí. Bom, e eu queria dizer para vocês o seguinte: comprar cavalo no leilão, qual é o preço certo de você comprar um cavalo para que não se arrependa depois, para que você consiga, caso seja necessário, você vender esse cavalo depois? Então, a primeira coisa que você tem que pensar em relação ao valor é o seguinte: esse valor que eu estou dando agora nesse cavalo, que eu estou comprando ele hoje, agora, se eu precisar de vender esse cavalo amanhã, eu consigo vender pelo mesmo valor que eu estou comprando? Essa pergunta a gente se faz. Eu sempre recomendo que se faça essa pergunta, que a pessoa que vai comprar se faça essa pergunta. Mas tem que ter uma resposta verdadeira. Então, para saber se esse preço está legal, é o preço normal do cavalo, tem que pensar dessa forma: o valor que eu estou comprando hoje. Caso eu queira, eu compro, levo lá para casa. Lá de casa, se eu precisar de vender esse cavalo amanhã, eu consigo esse mesmo valor? No mínimo isso. No mínimo isso. Então, se você tiver dúvida se consegue vender por esse mesmo valor, aí eu já considero que seja um cavalo acima do preço, pelo menos nessa situação. Outra coisa, a gente vê muitos leilões aí e muitas vezes parece que o preço do cavalo está normal. O preço é o preço real do cavalo, né? Quando a gente vê 3 pessoas disputando um mesmo animal. Digamos que eu seja pessoa com poder aquisitivo menor, que eu seja uma pessoa que não tenha muitas ligações nas redes sociais, que eu seja uma pessoa cujos meus amigos são simplórios, são pessoas de classe média, média baixa. Aí eu vejo no leilão um cavalo, vamos dar um exemplo aqui, um cavalo de 20 mil reais. Não é, né? Falando em cavalo, não é tão caro, também não é tão barato, né? Longe de ser barato, mas também é um preço de um cavalo bom, muito bom, de um animal bom. E a gente vê, por exemplo, tem 2 pessoas disputando esse cavalo comigo. E muitas vezes a pessoa acha que ele está no preço real porque existe uma disputa ali. Bom, mas não é bem assim. Esse cavalo muitas vezes custa 20 mil. Para o Aras que está vendendo, é normal vender cavalo desse preço. Digamos que seja um Aras, muitas vezes esse Aras ele tem uma mídia muito forte atrás dele. É um criatório, uma mídia que é feita através das redes sociais, uma mídia que é feita através das pistas, dos campeonatos que esse determinado Aras ganhou, competiu. Então ele tem uma fama. As pessoas com quem o proprietário desse Aras se relaciona são pessoas da classe média alta, lá em cima, e assim vai. Então é normal para esse Aras vender um cavalo de 20 mil. Mas será que é normal para mim comprar? Será que esse valor de 20 mil, que é normal dele vender, que é um valor que é comumente praticado lá com animais daquele determinado
jeito, então é normal para mim também. Aí eu digo, de repente essas pessoas que estão disputando esse cavalo com você no leilão são pessoas onde as amizades também são de classe média alta. De repente a pessoa tem um aras também muito bem visualizado na mídia, de repente uma realidade muito diferente da sua. Aí a pessoa compra um cavalo de 20 mil, por exemplo, se eu compro um cavalo desse de 20 mil e coloco na minha casa, amanhã provavelmente eu não consigo vender ele por 20 mil, porque eu não tenho o mesmo ciclo de amizade que o aras de lá tinha. Muitas vezes eu não consigo nem mostrar esse cavalo, de repente eu não tenho conhecimento para colocar esse cavalo, para levar numa pistinha, disputar alguma competição, que seja. Não é dizendo que ele vai ser campeão ou não, mas eu não consigo nem preparar esse cavalo, eu não tenho mão de obra para isso. Então eu compro 20 mil e não consigo vender depois por esse preço. Então tudo isso tem que ser visto quando você vai comprar cavalo. Cavalo não tem um preço fixo, cavalo não tem um preço correto. Cavalo a gente tem que pensar que não importa onde eu compro esse cavalo, ele vai vir para minha mão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Evidentemente que eu já tive cavalo na minha vida. A gente sempre tem cavalo, eu nunca criei, mas sempre tive bons cavalos. Metade com um ali, outra metade ali. Já tive cavalo também, cavalo todo, cavalo inteiro. E, por exemplo, se eu comprar um cavalo de 20 mil, vou dar um exemplo claro para você. Se eu comprar um cavalo de 20 mil, ele pode ser bom demais. E olha que eu estou ligado nas mídias, estou ligado aí nas redes sociais. Eu tenho como mostrar esse cavalo caso eu queira vender. Se eu precisar de vender amanhã um cavalo de 20 mil, a rede social para isso eu tenho. Mas não é só a rede social. Essa é a parte triste. Porque não adianta pedir 20 mil. Meus amigos sabem a minha condição financeira. Sabem que se falar 10, eu vou entregar porque eu estou apertado. A gente só vive apertado. Eu não sei criador de cavalo, mas treinador de cavalo, particularmente, só anda apertado. Eu tenho 30 anos trabalhando com cavalo e a gente faz com muita paixão, mas não tem dinheiro sobrando nunca. Então, a pessoa, para mim vender um cavalo, se eu não vender ele ganhando nas pistas, eu não consigo vender bem. Não é porque o cavalo é ruim ou porque o preço que eu comprei estava errado. É porque as pessoas sabem que só, se eu der 10, eu posso dar 20. Até 20 eu vou. Mas se eu der 10, eu sei que ele pega porque ele precisa de dinheiro para viver. Ele precisa de dinheiro para comer. Então, essa é uma realidade. Eu não sei, cada um aí que sabe da sua real situação, mas quando for comprar cavalo, pensa nisso tudo. Outra coisa importante pensar para saber se o valor do cavalo foi real e a pessoa não fique frustrada caso resolva vender, é que esse cavalo ele tem que se pagar. Quando é de esporte, não, porque esporte é hobby as pessoas trabalham para ter um dinheiro para gastar com lazer mesmo, então não. Mas quando pensa para criar, quando compra para criar, esse animal ele tem que pagar os custos dele, né? Na reprodução. Então a égua tem que parir ali e te dar um produto que pague no mínimo a anuidade dela, né? As primeiras crias ela tem que pagar ela, né? E a anuidade é pro resto da vida, porque senão a gente não consegue tirar dinheiro do bolso toda vez para bancar a anuidade desse cavalo, com ração, com comida, com treinamento, com a mão de obra, com luz da fazenda, fica difícil. Então, se cada animal pagar a conta dele, fica fácil criar, não fica difícil. Isso tanto para macho quanto para fêmea. Então, isso também tem que ser levado em consideração. O que a gente não quer ver, que a gente fica muito triste, são pessoas entusiasmadas em um dia, faz uma compra e pouco tempo depois ela está aí frustrada e falando que não vai mais querer criar porque ela se iludiu e tal. Então, algumas coisas, talvez esse vídeo ajude aí a não ficar tão frustrado. Então, quando for comprar um cavalo, primeira coisa, pensa se o valor, entra na sua própria realidade e pense, esse animal, quando eu comprar esse animal aqui, levar lá para casa,
e amanhã eu abrir a boca para falar que eu vou vender, eu consigo o mesmo valor, eu consigo vender pelo mesmo valor que eu comprei? Então essa é a primeira pergunta que a gente faz. Outra coisa é analisar muito a situação de partida desse cavalo, né, com aras e tem aras aí poderosos, com nomes poderosos, que eles conseguem vender para praticar o preço que quiserem lá de animais, não importa o indivíduo, os preços são legais, mas pensa que existe um marketing muito grande em cima do animal, muitas vezes do animal, do aras com certeza, e pensa se o meio em que você vive, seus amigos, a sua roda de amigos, aonde você consegue, aonde a sua informação consegue chegar, se você, através disso tudo, você consegue anunciar esse cavalo amanhã e vender amanhã pelo mesmo preço. É outra coisa também que a gente tem que ponderar. Muitas vezes a gente compra um cavalo por X e ele não é que ele está caro, é que o cara lá pratica esse preço, mas ele tem uma roda de amigos diferente, né? E a gente traz aqui para casa e aqui a gente não consegue ter a mesma ascensão, mostrar esse cavalo, o tanto tem que ser mostrado e com o nome atrás, com influências atrás do marketing. E também olhar se aquele cavalo tem condições de se pagar durante o ano. E se por exemplo, for potro ou potra que ainda não estão reproduzindo, se você, aí a conta que a gente faz é se a gente consegue emprestar dinheiro para esse cavalo o tempo até esse cavalo chegar na reprodução. Eu vou ter que emprestar dinheiro para ele 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano e tal, até ele completar 3 anos para me montar, vou ter que emprestar dinheiro para domar esse cavalo, vou ter que emprestar muito dinheiro para esse cavalo, eu tenho dinheiro para emprestar para ele todo esse tempo até ele começar a mostrar alguma coisa para mim, se for preciso revender desse preço, daquele preço, aquele preço corrigido lá de trás. Então, são algumas coisas que tem que ser levado em consideração, tá bom? Então, é muita cautela nessa hora, no momento de comprar, né? Em relação a preço, a gente olha isso. Em relação à qualidade do animal, eu não vou nem dizer, porque isso, né? Tem que saber, não é só o preço, tem que olhar mesmo o potencial desse animal na parte produtiva ou na parte de lazer, isso aí são outros 500. Eu estou falando só da parte financeira e a parte dos valores aí, tá bom? Um abraço, até a próxima aí. Abraço.